Não há dúvidas de que, em algum momento, você já se pegou assistindo e gostando de Peppa Pig. Mas será que você realmente notou todas as coisas estranhas e confusas que simplesmente não fazem sentido nesse desenho da porquinha cor-de-rosa? Olhos do mesmo lado. Uma das coisas mais curiosas no design da Peppa é o fato de seus olhos sempre estarem do mesmo lado da cabeça, independentemente do ângulo em que ela ou qualquer outro personagem esteja virado. E essa estranheza se aplica a todos no universo da Peppa Pig. Já percebeu que, por mais que a câmera mude de posição, você sempre consegue ver os dois olhos da Peppa? Isso acabou gerando uma teoria bizarra de que talvez os personagens tenham 4 olhos, 2 de cada lado da cabeça. Inclusive, já teve gente comparando essa teoria com imagens bizarras da Peppa com 4 olhos. Mas no filme Botas de Ouro, tem um momento em que ela gira e podemos ver sua nuca, e não há nenhum indício de outros olhos. O que pode meio que descarta a possibilidade dos personagens terem 4 olhos, não acha? Vem com a gente que vamos explorar algumas dessas curiosidades que vão te deixar pensando por um bom tempo. Então, se prepara que vamos agora desvendar um pouco mais do universo da Peppa Pig. Crianças na mesma classe. Ainda falando em coisas estranhas, já reparou como na escola da Peppa há apenas uma turma? E nessa única turma, a gente vê crianças de idades totalmente diferentes. Por um lado, temos a Peppa e seus amigos que têm mais ou menos a mesma idade. Mas do outro, temos George, Edmund Elefante e Richard Coelho, que claramente são bem mais novos. É engraçado pensar que todos eles estudam juntos. E detalhe, entre os mais novinhos, todos são meninos. O mais curioso ainda é o Gerald Girafa. Às vezes, ele parece da mesma idade que os outros, mas, em outros momentos, ele parece bem mais velho. Isso não faz muito sentido, né? Crianças de idades diferentes deveriam aprender coisas diferentes, ainda mais se considerarmos que são animais com diferentes tempos de crescimento. Mesmo assim, todo mundo parece aprender as mesmas coisas. Super Batata. Outro mistério no mundo da Peppa é o Super Batata. Todo mundo já sabe que o mundo da Peppa é habitado por animais falantes, piratas e até vegetais que andam e falam. Mas a coisa fica ainda mais estranha quando um desses vegetais tem superpoderes. Sim, estamos falando do Super Batata, o maior herói da criançada no desenho. O mais curioso é que ele parece ser o Senhor Batata, mas usando capa, botas e máscara, muito parecido com o Super-Homem. Inclusive, as cores da roupa são idênticas às do herói mais forte da Terra. Isso quer dizer que o Super Batata é o ser mais poderoso do universo da Peppa? Mas como é possível que um vegetal seja tão forte assim? Seria isso tudo apenas um show de efeitos especiais? E o mundo da Peppa nada mais é do que um programa de TV para os próprios habitantes desse universo? Bom, faz mais sentido assim, mas mesmo assim, nem tanto. Senhor Touro na escola. A gente sabe que os pais das crianças sempre vão buscá-las na escola, como é de costume. Mas, em um episódio, vemos algo bem curioso. O Senhor Touro aparece na escola, mesmo sem ter filhos ou enteados para pegar. Ficamos sem entender o motivo da presença dele ali, já que ele nem tem filhos ainda. O engraçado é que o Senhor Touro acabou de se casar. Então, se tudo correr como o esperado, ele só vai ter filhos daqui a alguns meses. Parece que os criadores do desenho não pensaram muito bem nessa cena, né? Lanchonete da Senhorita Coelho. Agora vamos falar da personagem mais multifuncional desse universo, a Senhorita Coelho. Tem um episódio em que as senhoras da cidade resolvem brincar de vikings e acabam esquecendo de levar comida. Perdidas no mar, elas chegam a uma ilha deserta e, para sua surpresa, encontram uma lanchonete. E adivinha quem está lá? Sim, a Senhorita Coelho. O estranho é que a ilha não tem nenhum barco ou helicóptero ao redor. Então fica a pergunta, como ela chegou até lá? Será que ela nadou? E se nadou, como consegue tempo para ter mais de 100 empregos e ainda nadar para ilhas desertas? E aí, já tinha percebido essas coisas estranhas no mundo da Peppa Pig? Se você também acha que tem algo que não faz sentido, mas mesmo assim ama o desenho, deixa seu comentário Peppa aqui embaixo. Papai Pig gordo! Uma coisa que sempre me deixou confuso é o motivo de a Peppa estar constantemente comentando sobre o barrigão do Papai Pig. Ela vive zoando o pai dela por ser gordinho, mas se você reparar bem, todos os membros da família têm praticamente o mesmo formato, uma bola. Eles são basicamente esferas com uma cabeça, 2 bracinhos e 2 perninhas. E todos têm uma barriguinha redonda sem exceção. Mesmo a Peppa não escapa dessa. Ela também tem um barrigão. Então, por que tanto alvoroço em cima do Papai Pig? Talvez ela devesse olhar um pouco mais para o próprio umbigo. Literalmente. Funcionários do zoológico. Outro ponto que faz a gente coçar a cabeça é a existência de um zoológico no mundo de Peppa Pig. Pense bem, é um mundo onde os animais falam, têm empregos e até mesmo são professores. Então, por que algumas espécies são tratadas como prisioneiros em um zoológico? No episódio do zoológico,
vemos animais como a Madame Gazela e seus alunos comprando ingressos para ver outros animais em cativeiro. Parece um tanto contraditório, não acha? E mais, por que a Zoe Zebra tem um boneco de macaco, um animal que também deveria ser selvagem? Essas situações só deixam tudo mais confuso. Entrando no carro. Agora, vamos falar de um detalhe curioso sobre os carros no mundo de Peppa. No nosso mundo, sabemos que as pessoas abrem a porta e entram no carro como sempre, certo? Mas, no universo da Peppa, as crianças têm uma maneira bem peculiar de entrar nos veículos. Em vez de abrir a porta, elas simplesmente pulam direto para dentro do carro. Sim, um salto que as leva diretamente ao banco de trás, como se suas pernas fossem feitas de molas. E se você observar, as perninhas delas são bem curtas, então fica ainda mais difícil entender como conseguem fazer isso com tanta facilidade. Animais com pets. Agora, vamos para algo que realmente incomoda muita gente. Porque no mundo de Peppa, os animais têm seus próprios animais de estimação. Por exemplo, a família Pig tem um peixinho dourado como pet, enquanto o Pedro Pônei tem uma tartaruga. Não parece meio estranho? Afinal, todos os personagens da Peppa são animais falantes e racionais. Então, por que alguns têm animais de estimação que são, aparentemente, inferiores? É algo que realmente não faz sentido quando pensamos a fundo. Estátuas humanas. Uma curiosidade sobre Peppa Pig é que, apesar de o mundo ser habitado por animais falantes, de vez em quando aparecem referências a humanos. Sabemos que existem 3 humanos no desenho: o pirata, o Papai Noel e a rainha. Mas, além desses, também vemos estátuas e figuras de humanos, como a Estátua da Liberdade e uma estátua na frente do museu. E não são só estátuas. Já vimos livros com humanos na capa, como o de Chapeuzinho Vermelho. Isso levanta a questão: se os humanos não habitam esse mundo, por que ainda há tantas representações deles? Será que eles existiram antes dos animais tomarem o controle? Isso com certeza abre margem para muitas teorias. Se você, assim como a gente, também não consegue entender isso muito bem, já se inscreve agora no canal. Casamento entre espécies. Um dos momentos mais curiosos de Peppa Pig é o episódio em que Peppa passa a noite na casa da Suzy Ovelha e as duas decidem que vão se casar com seus amigos, Pedro Pônei e Dani Cão. Mas, se pensarmos bem, nunca vimos casamentos entre animais de espécies diferentes no desenho. E, se esse casamento realmente acontecesse, seriam os primeiros casos de matrimônio interespécies no mundo da Peppa. Isso nos faz pensar: e se realmente acontecesse, como seriam os filhotes? Metade cavalo, metade porco, metade cachorro, metade ovelha? Parece algo que abriria uma grande porta para outros mistérios e surpresas. Afinal, não há muitos porcos ou ovelhas disponíveis para Peppa e Suzy se casarem. Então, os meninos de outras espécies seriam as opções mais viáveis. Churrasco. Outro momento que deixa a gente um pouco desconfortável é o episódio Incêndio, em que vemos o Papai Pig e seus amigos indo fazer um churrasco. Mas o que realmente chama a atenção é o fato de que, entre os amigos, estão um touro e um porco. Esses são exatamente os 2 animais mais comuns quando se fala de carne para churrasco no mundo real. Então, isso levanta a pergunta: que tipo de churrasco eles vão fazer afinal? Se não for um churrasco 100% vegano, a ideia de que eles possam estar cozinhando um dos seus próprios é um tanto perturbadora. Fica a esperança de que eles não estejam planejando assar nenhuma carne. Ben e Holly. Um dos grandes mistérios no mundo de Peppa Pig são as referências constantes a Ben e Holly, personagens de um outro desenho dos mesmos criadores de Peppa Pig. Em diversos momentos, vemos esses pequenos seres mágicos aparecerem de maneira sutil, como nas paredes do hospital, onde o duende e a fada estão pintados. Isso é curioso, já que no desenho Ben e Holly, o mundo dos pequenos seres mágicos é completamente secreto e quase ninguém sabe da sua existência. Então, como esses personagens aparecem no mundo de Peppa? Será que há alguma ligação entre os 2 universos que ainda não conhecemos? Vegetais que mandam comer vegetais. O mundo de Peppa Pig nos oferece situações realmente estranhas, e uma delas é a existência de vegetais que têm vida própria e, ao mesmo tempo, incentivam as crianças a comer outros vegetais. O Senhor Batata, por exemplo, aparece com frequência promovendo uma dieta saudável, pedindo para que as crianças comam mais vegetais. Agora, pense bem, é como se ele estivesse pedindo para que os pequenos comessem seus próprios irmãos. Um momento particularmente estranho acontece quando as crianças ficam sem saber se devem ou não morder o Senhor Batata. Se eu fosse ele, pararia de dar esse tipo de conselho. Com certeza não parece uma boa ideia. E aí, o que achou dessas coisas que não fazem muito sentido no mundo da Peppa Pig? O desenho é super divertido, mas com certeza tem seus momentos estranhos. Agora que você já sabe dessas curiosidades, que tal escolher um dos vídeos sugeridos e assistir mais um pouco? Tenho certeza de que você vai se divertir e se surpreender ainda mais.